A mansão Vasconcelos, construída nos anos 50 no coração dos Jardins em São Paulo, erguia-se majestosa na Rua Alemanha. Seus 3 andares de arquitetura clássica, com colunas greco-romanas e janelas em arco, dominavam o terreno de 2.000 metros quadrados. O jardim, projetado pelo renomado paisagista Burle Marx, exibia uma harmonia perfeita entre ipês roxos, jabuticabeiras centenárias e rosas raras que Marina, com sua paixão por flores, cultivava pessoalmente. Naquele janeiro de 2023, completavam-se apenas 15 dias desde a tragédia que abalara os alicerces da tradicional família paulistana. O acidente na rodovia dos Bandeirantes, durante o retorno de um fim de semana em Campinas, onde haviam ido para uma importante reunião de negócios, levará Leonardo Vasconcelos, 35 anos, primogênito e então presidente das Indústrias Vasconcelos, e sua esposa Marina, 32. Arthur, que completaria 2 anos em maio, ficará aos cuidados da avó materna Helena e do tio Eduardo, como acontecia ocasionalmente quando os pais precisavam viajar a trabalho. O destino, em sua cruel ironia, fez daquela rotineira separação um adeus definitivo. A urgência de ajuda profissional era evidente. Helena, apesar da disposição, não tinha mais idade para os cuidados intensivos que um bebê exigia, e Eduardo precisava assumir a presidência da empresa imediatamente. O interior da mansão ainda respirava luto. Os corredores de mármore italiano, antes preenchidos com as risadas do casal e as corridas de Leonardo atrás do filho que começava a dar seus primeiros passos, agora ecoavam apenas o silêncio e o choro ocasional do bebê. Os móveis de jacarandá, herança da matriarca Helena, testemunhavam mudos a dor da família. No escritório principal, agora ocupado por Eduardo, o retrato do irmão mais velho na parede parecia observar as mudanças que o destino impusera. Eduardo Vasconcelos, 28 anos, viu-se repentinamente transformado. De diretor financeiro a presidente das Indústrias Vasconcelos, de tio Coruja a guardião legal de Arthur, responsabilidades que agora pesavam sobre seus ombros largos. Seus olhos azuis, idênticos aos do irmão, carregavam uma nova sombra de preocupação. Os cabelos loiros, sempre impecavelmente alinhados, denunciavam noites mal dormidas quando ele passava as mãos por eles em momentos de tensão. A rotina da mansão havia se transformado drasticamente. Helena, a matriarca de 58 anos, alternava seu tempo entre cuidar do neto e supervisionar a administração da casa, mas o cansaço era visível em seu semblante aristocrático. Os 12 funcionários, incluindo a governanta, cozinheira, motorista, jardineiros e equipe de limpeza, moviam-se como sombras discretas, tentando manter a ordem sem perturbar o luto da família. Foi neste cenário que o destino conspirou sua primeira jogada. Sofia Mendonça, a melhor amiga de Marina desde os tempos de colégio e esposa de um importante parceiro comercial dos Vasconcelos, enviou uma mensagem que mudaria tudo. Sua babá, Alice Santos, 24 anos, não poderia acompanhá-los na mudança para Londres. Formada em pedagogia, Alice era filha única e extremamente dedicada aos pais. Deixar São Paulo simplesmente não era uma opção para ela. Ela é um presente dos céus, garantiu Sofia, que conhecia o amor de Marina por Arthur e sabia exatamente o que a amiga gostaria para o filho. Tem um dom especial com crianças. Arthur precisa de alguém assim agora. Naquela manhã de março, o sol já aquecia os jardins da mansão quando Alice atravessou os portões de ferro forjado. Seu vestido azul claro, de um algodão delicado, contrastava com os cabelos escuros presos em um coque elegante. Uma bolsa caramelo de couro macio completava o visual que, embora simples, emanava uma sofisticação natural. O maxilar de Eduardo tensionou levemente quando seus olhos a encontraram no hall de entrada. Havia algo diferente nela,
uma serenidade que parecia desafiar a atmosfera pesada da casa. Seus sapatos de salto baixo ecoavam suavemente no mármore enquanto a governanta conduzia ao escritório, onde a entrevista aconteceria. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente quando Alice se acomodou na poltrona de couro marrom. Eduardo observou, sem querer, como ela mantinha a postura perfeitamente ereta, as mãos delicadas repousando sobre o colo com uma dignidade que não combinava com seu cargo pretendido. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, sustentavam o olhar dele sem hesitação enquanto falava sobre suas experiências anteriores. Os Mendonça são como família para mim. Sua voz melodiosa preencheu o silêncio. Mas Londres não era uma opção. Meus pais... Ela hesitou, um leve rubor tingindo suas bochechas. Eles precisam de mim aqui. Eduardo sentiu algo estremecer dentro dele. Uma empatia inesperada por essa mulher que colocava a família acima de uma oportunidade no exterior. Seus dedos tamborilavam distraidamente sobre a mesa de jacarandá enquanto ela continuava falando sobre sua formação em pedagogia, suas especializações, sua experiência com crianças. O momento decisivo veio quando Arthur foi trazido ao escritório. O bebê, normalmente irrequieto com estranhos desde a perda dos pais, parou seu choramingo assim que Alice o pegou nos braços. Com uma naturalidade que Eduardo jamais vira, ela começou a cantarolar baixinho, seus dedos fazendo uma suave carícia nas costas do sobrinho. Arthur, hipnotizado, encostou a cabeça em seu ombro como se ali fosse seu lugar desde sempre. Eduardo sentiu a garganta apertar. Ali estava a mesma doçura que Marina tinha com o filho, aquele instinto maternal natural e genuíno. Alice embalava Arthur com uma delicadeza reverente, murmurando palavras doces enquanto seus olhos brilhavam com verdadeiro carinho. "Quando pode começar?" ele perguntou, sua voz mais rouca do que pretendia. O sorriso dela iluminou o ambiente. Imediatamente, se preferir. Nos dias que se seguiram, a mansão começou a respirar novamente. Alice chegava pontualmente às 7 da manhã, trazendo consigo uma energia que aos poucos dissolvia a névoa de tristeza que pairava no ar. Sua rotina com Arthur era uma dança perfeitamente coreografada. Mamadeiras na temperatura exata, horários de soneca religiosamente respeitados, banhos que se transformavam em momentos de alegria. Eduardo se pegava criando desculpas para trabalhar mais em casa. Videoconferências que antes fazia no escritório da empresa agora aconteciam na biblioteca da mansão, de onde podia ouvir as risadas de Arthur ecoando pelo corredor. O som da voz de Alice cantarolando antigas canções de ninar se misturava ao tilintar dos talheres na hora do almoço, ao barulho da fonte no jardim, à própria respiração da casa que voltava à vida. Os encontros casuais pelos corredores da mansão começaram a despertar sensações que nenhum dos dois estava preparado para admitir. Eduardo sentia seu coração acelerar inexplicavelmente quando ouvia os passos delicados de Alice se aproximando. Seus dedos formigavam com a memória dos toques acidentais, ao passar uma xícara de café, ao segurar a porta, ao pegar Arthur ao mesmo tempo. As noites se transformaram em um doce tormento. Do seu quarto, Eduardo podia ouvir pelo monitor do bebê a voz melodiosa de Alice cantando para Arthur dormir. Fechava os olhos e podia visualizá-la perfeitamente, os cabelos agora soltos após um longo dia, caindo como uma cascata escura sobre os ombros delicados, os dedos gentis fazendo círculos nas costas do sobrinho, aquele sorriso que reservava apenas para os momentos mais ternos. Alice, por sua vez, lutava contra o turbilhão de emoções que a invadia toda vez que Eduardo aparecia sem aviso. Observava-o discretamente durante as refeições, a forma como seus olhos azuis se suavizavam ao olhar para Arthur, como suas mãos fortes seguravam o sobrinho com delicadeza,
como seu rosto assumia uma vulnerabilidade tocante nos raros momentos em que falava do irmão. As manhãs se tornaram um exercício de autocontrole. Eduardo, sempre impecável em seus ternos italianos, começou a aparecer mais cedo para o café. Alice fingia não notar como seu coração disparava quando ele surgia na cozinha, as mangas da camisa dobradas revelando os antebraços fortes, o perfume masculino e sofisticado invadindo seus sentidos. Uma tarde em particular mudou a dinâmica entre eles. Arthur estava com uma febre persistente, deixando todos preocupados. Alice não saiu do lado do bebê por horas, monitorando cada oscilação de temperatura, aplicando compressas frias com dedicação infinita. Eduardo cancelou todas as reuniões do dia, incapaz de se concentrar no trabalho enquanto seu sobrinho estava doente. Foi nessa noite que ele a encontrou adormecida na poltrona do quarto de Arthur, o bebê finalmente dormindo em seu colo, a febre cedida. A luz suave do abajur banhava a cena com uma aura quase etérea. Eduardo sentiu algo dentro dele se transformar definitivamente. Com cuidado para não acordá-los, cobriu Alice com uma manta de cachemir. Seus dedos roçaram levemente o ombro dela, e o arrepio que sentiu nada tinha a ver com a temperatura do ambiente. Alice acordou horas depois, envolta no calor da manta e no perfume inconfundível de Eduardo. Seu coração acelerou ao perceber o gesto de cuidado, tão íntimo e ao mesmo tempo tão respeitoso. Arthur dormia tranquilo em seu berço, provavelmente transferido por Eduardo com o mesmo carinho silencioso com que a cobrira. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova tensão ao ar, densa e carregada de possibilidades não ditas. Os olhares se tornaram mais longos, os silêncios mais significativos. Eduardo começou a notar detalhes que antes tentava ignorar, como Alice mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando ela ria, como sua presença preenchia os espaços vazios da mansão com uma luz que ele pensou que nunca mais veria. A paz da mansão foi quebrada numa tarde de sábado. A chuva fina que caía em São Paulo não impediu que Helena organizasse um almoço para receber os Mendonça, que partiriam para Londres na semana seguinte. O jardim de inverno, com sua cobertura de vidro, transformou-se no cenário perfeito para a ocasião. Eduardo observava Alice discretamente enquanto ela ajudava a organizar a mesa. Seu vestido verde esmeralda, mais formal que o habitual, delineava suas curvas suaves com elegância. Os cabelos, normalmente presos, cascateavam soltos sobre os ombros em ondas escuras. Ela parecia flutuar entre os convidados, equilibrando com graça sua função profissional com um charme natural que encantava a todos. Sofia Mendonça não pôde deixar de notar os olhares trocados entre seu antigo patrão e Alice durante o almoço. A química entre eles era palpável, crescendo no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Quando Arthur começou a choramingar, foi Eduardo quem se levantou primeiro, mas Alice já estava lá, seus corpos quase se tocando quando ambos se inclinaram sobre o bebê. "Deixa que eu cuido dele." A voz de Alice saiu mais suave que o normal, seus dedos roçando acidentalmente nos de Eduardo quando ela pegou Arthur no colo. O toque, embora breve, enviou arrepios por ambos os corpos. O perfume dela, uma mistura de jasmim e baunilha, invadiu os sentidos de Eduardo, fazendo seu coração acelerar. Foi neste momento que Helena percebeu. Seu filho mais novo, sempre tão controlado, tão racional, olhava para Alice de maneira diferente. Nos olhos de Eduardo havia o mesmo brilho que ela vira em Leonardo quando conheceu Marina. Um misto de emoções a invadiu, preocupação pela rapidez com que tudo acontecia após a tragédia, mas também esperança ao ver como Alice trazia a vida de volta a casa, a Arthur, a Eduardo. Como mãe,
Sabia que precisaria observar mais antes de formar qualquer julgamento. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil na atmosfera da mansão. A presença de Alice havia se tornado indispensável não apenas para Arthur, mas para toda a dinâmica da casa. As manhãs começavam com o aroma de café recém-passado e o som de sua risada melodiosa ecoando pela cozinha, enquanto ela preparava as papinhas do bebê. Eduardo, antes tão metódico em seus horários, agora encontrava desculpas para tomar seu café da manhã em casa. Foi numa dessas manhãs que o inevitável aconteceu. Arthur havia começado a dar seus primeiros passos, cambaleantes e inseguros. Alice o segurava pelas mãozinhas no jardim de inverno, incentivando cada movimento com palavras doces. Eduardo, que assistia a cena escondido atrás de uma coluna, sentiu seu coração parar quando o sobrinho soltou as mãos de Alice e deu 3 passos sozinho, antes de cair sentado no tapete persa. Arthur! Os dois gritaram em uníssono, correndo para o bebê. Seus corpos se chocaram levemente na pressa de alcançar a criança. Eduardo sentiu o calor do corpo de Alice contra o seu perfume inebriante invadindo seus sentidos. Por um momento, ficaram paralisados, próximos demais para manter a sanidade, distantes demais para satisfazer o desejo que crescia entre eles. Arthur, alheio ao momento de tensão, soltou uma gargalhada gostosa, quebrando o encanto. Alice se afastou rapidamente, suas bochechas tingidas de um rosa delicado. Eduardo permaneceu ali, sentindo ainda o fantasma do toque dela em seu corpo, lutando contra o impulso de puxá-la de volta para seus braços. Helena observava tudo de longe, seu coração materno dividido entre a preocupação e a compreensão. Via em Eduardo a mesma expressão que Leonardo tinha quando conheceu Marina, aquele olhar de quem encontrou algo precioso e inesperado. Via em Alice a mesma dedicação genuína que fizera de Marina uma Vasconcelos tão amada. À noite, quando todos já haviam se recolhido, Eduardo encontrou Alice na biblioteca. Ela organizava os livros infantis que havia separado para Arthur, cantarolando baixinho uma antiga canção de ninar. A luz suave dos abajures criava sombras douradas em seus cabelos soltos, e Eduardo sentiu sua determinação fraquejar. Você é incrível com ele. Sua voz saiu mais rouca que o normal, fazendo Alice se sobressaltar. É meu trabalho. Ela respondeu suavemente, evitando seu olhar. Não. Eduardo deu um passo em sua direção. É muito mais que isso. Você trouxe vida de volta para esta casa. Para Arthur. Para. Ele hesitou, seu coração martelando contra o peito. Para mim. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades. Alice sentia seu corpo inteiro tremer, cada célula consciente da proximidade de Eduardo. Ele estava perto demais agora, seu perfume masculino misturando-se ao aroma de livros antigos da biblioteca. Eduardo. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando sentiu os dedos dele tocarem suavemente seu rosto. Eu sei que não deveria, ele murmurou, seus olhos azuis fixos nos lábios dela. Sei que existem 1000 razões para não fazer isso. Mas sua outra mão encontrou a cintura dela, puxando-a gentilmente para mais perto. Eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. O tempo pareceu congelar na biblioteca. O tic-tac do relógio centenário misturava-se às respirações ofegantes de ambos. Alice podia sentir o calor da mão de Eduardo em sua cintura, seus dedos longos pressionando levemente o tecido do vestido. O polegar dele acariciava seu rosto com uma delicadeza torturante, enviando ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Eduardo inclinou-se lentamente, seus olhos azuis escurecidos de desejo nunca deixando os dela.
Alice sentiu o perfume amadeirado dele invadir seus sentidos, misturando-se ao aroma de livros antigos e ao próprio cheiro de sua pele. Suas pernas tremiam, e ela instintivamente apoiou as mãos no peito dele, sentindo sob seus dedos o coração de Eduardo bater tão descompassado quanto o seu. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase reverente. Eduardo a beijou como se ela fosse feita de cristal, com uma ternura que fez os olhos de Alice se encherem de lágrimas. Seus lábios eram macios e quentes, explorando os dela com uma doçura que contrastava com a força com que ele a segurava agora. Quando Alice suspirou contra sua boca, algo dentro de Eduardo se rompeu. O beijo se transformou, tornando-se mais profundo, mais urgente. Uma de suas mãos subiu para a nuca dela, dedos entrelaçando-se nos cabelos sedosos, enquanto a outra puxava ainda mais para perto, eliminando qualquer espaço entre seus corpos. Alice sentiu-se derreter nos braços dele, suas mãos deslizando pelo peito largo até encontrarem a nuca de Eduardo, dedos brincando com os fios loiros em sua base. O gemido baixo que ele soltou enviou arrepios por sua espinha. Seus lábios se moviam em perfeita sincronia agora, línguas dançando num ritmo que parecia ter sido ensaiado por toda a vida. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais biblioteca, não havia regras ou convenções sociais, apenas o calor de seus corpos unidos e o sabor daquele beijo que parecia curar todas as feridas e preencher todos os vazios. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o mundo parecia ter mudado de eixo. Eduardo encostou sua testa na dela, olhos ainda fechados, saboreando cada sensação. O cheiro de jasmim dos cabelos de Alice misturava-se ao gosto doce de seus lábios, criando uma memória sensorial que ele sabia que jamais esqueceria. Isso é loucura, Alice sussurrou, suas mãos ainda agarradas à camisa dele, como se temesse que ao soltá-lo, tudo se revelasse um sonho. Não, Eduardo respondeu com uma convicção que surpreendeu a ambos. Pela primeira vez em muito tempo, algo faz sentido. Um ruído no corredor os trouxe abruptamente de volta à realidade. Alice se afastou como se tivesse levado um choque, seus lábios inchados e bochechas coradas denunciando o que acabará de acontecer. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que ela já conhecia tão bem. Me desculpe, ele começou, dando um passo em sua direção. Não me arrependo, mas talvez o momento. Não posso, Alice o interrompeu, sua voz tremendo. Você é meu patrão, Eduardo. Arthur, sua família. Alice, ele tentou alcançá-la, mas ela já estava se movendo em direção à porta. Por favor, ela implorou, lágrimas brilhando em seus olhos. Preciso pensar. Eduardo ficou parado na biblioteca, sentindo o perfume dela se dissolver no ar enquanto ouvia o som de seus passos se afastando pelo corredor. Seu corpo inteiro vibrava com a memória do beijo, com o calor dela em seus braços, com a certeza de que nada mais seria como antes. No dia seguinte, a tensão na mansão era palpável. Alice chegou no horário de sempre, mas seus olhos evitavam encontrar os de Eduardo. Ela se concentrou em Arthur, em suas rotinas, agindo como se a noite anterior não tivesse acontecido. Mas seus dedos tremiam levemente ao preparar a mamadeira, e seu coração disparava toda vez que ouvia passos se aproximando. Eduardo, por sua vez, sentia-se como um adolescente inexperiente. Cada vez que a via com Arthur, cada vez que ouvia sua voz pelo corredor, seu corpo inteiro reagia. A memória do beijo o perseguia, tornando impossível se concentrar em qualquer outra coisa. Helena observava a dinâmica entre seu filho e Alice com um misto de preocupação e compreensão. Em suas 3 décadas como matriarca dos Vasconcelos, aprenderá a ler nas entrelinhas dos silêncios, nos olhares furtivos,
nas respirações suspensas. Via em Eduardo a mesma inquietação que Leonardo demonstrara ao se apaixonar por Marina, aquela energia contida de quem luta contra um sentimento maior que si mesmo. As semanas foram passando, e com elas a rotina foi se estabelecendo. Arthur, agora com quase 2 anos, estava cada dia mais forte e seguro em seus passos pelo corredor da mansão. Seus balbúcios de papa e mama, palavras que já dizia antes da tragédia, agora tinham um novo significado, trazendo lágrimas aos olhos de todos, numa mistura agridoce de alegria e saudade. Maio chegou com sua típica garoa paulistana, trazendo consigo a proximidade do 2º aniversário de Arthur. A data, que naturalmente traria à tona a ausência de Leonardo e Marina, precisava ser transformada em um momento de celebração que honrasse suas memórias. Helena tomou para si a responsabilidade dos preparativos, determinada a honrar a memória do filho e da nora através da felicidade do neto. "Precisamos fazer algo especial", ela declarou durante o café da manhã, observando atentamente as reações de Eduardo e Alice. "Arthur merece uma celebração de vida." A menção da festa trouxe uma nova dinâmica à mansão. Alice, com sua sensibilidade natural, sugeriu um tema que unia a paixão de Marina por flores com o amor de Leonardo por animais, um safari-jardim. A ideia iluminou o rosto de Helena, que imediatamente começou a fazer planos. Eduardo encontrou Alice debruçada sobre catálogos de decoração na biblioteca, uma tarde. Seus cabelos caíam como uma cortina escura sobre o rosto concentrado, e ele teve que lutar contra o impulso de tocá-los. Desde o beijo, semanas atrás, eles haviam estabelecido uma dança cuidadosa de proximidade e distância, profissionalismo e desejo contido. "A festa precisa ser ao entardecer", Alice sugeriu, sua voz suave preenchendo o espaço entre eles na biblioteca. "O jardim fica mais bonito com a luz dourada do fim de tarde." Eduardo observava como ela mordia levemente o lábio inferior enquanto folheava os catálogos, um hábito que ele havia memorizado involuntariamente. Seus dedos roçaram acidentalmente quando ela lhe passou algumas amostras de tecido, e o breve contato enviou arrepios por ambos os corpos. "Marina adoraria isso", ele murmurou, tocando um tecido que imitava a folhagem. O comentário fez Alice erguer os olhos, encontrando os dele. Por um momento, compartilharam um silêncio carregado de compreensão mútua. A mansão ganhou vida nova com os preparativos. Helena coordenava uma equipe de decoradores, enquanto Alice cuidava pessoalmente do cardápio infantil. Eduardo a pegou várias vezes testando receitas na cozinha, o avental azul claro marcando sua cintura delgada, farinha ocasionalmente manchando sua bochecha de uma forma que ele achava irresistível. Uma tarde, enquanto experimentavam os docinhos que seriam servidos, Arthur escapou de sua cadeirinha e correu cambaleante em direção ao jardim. Eduardo e Alice correram atrás dele, seus corpos se chocando quando o alcançaram simultaneamente. O toque acidental, o calor compartilhado, a respiração ofegante, tudo conspirava para quebrar as barreiras que haviam estabelecido. "Me desculpe", Alice sussurrou, mas não se afastou. Eduardo podia contar cada cílio que emoldurava seus olhos castanhos, sentir o perfume de baunilha que emanava de sua pele. "Não peça desculpas", ele respondeu, sua voz rouca. "Não por isso." Arthur soltou uma gargalhada, quebrando o momento. Mas algo havia mudado. A pretensão de manter distância profissional começava a desmoronar como um castelo de areia contra a maré. O dia anterior à festa trouxe uma energia diferente à mansão. O jardim já estava parcialmente decorado. Estruturas delicadas imitando galhos de árvores africanas, tecidos em tons terrosos criando ambientes aconchegantes,
flores estrategicamente posicionadas em homenagem silenciosa a Marina. Pequenos animais de pelúcia, leões, girafas, elefantes, escondiam-se entre as folhagens, criando um safari encantado. Alice supervisionava os últimos detalhes do bolo quando Eduardo entrou na cozinha. Arthur dormia seu cochilo da tarde, e o silêncio entre eles parecia amplificar cada pequeno ruído, o tilintar dos utensílios, o zumbido suave da geladeira, suas respirações descompassadas. Encontrei isso no escritório de Leonardo. Eduardo quebrou o silêncio, sua voz mais suave que o normal. Em suas mãos, um álbum de fotos mostrava Marina grávida, radiante em um vestido florido, Leonardo ao seu lado com aquele sorriso que tanto se parecia com o de Arthur. Alice se aproximou para ver melhor, seu braço roçando no de Eduardo. O calor daquele contato inocente pareceu queimar através das camadas de roupa. Ele tem o sorriso do pai, ela murmurou, seus dedos tocando levemente a fotografia. E os olhos, Eduardo completou, sua voz embargada. Às vezes, quando olho para ele, é como ver Leonardo novamente. Sem pensar, Alice cobriu a mão dele com a sua. O gesto, tão natural e ao mesmo tempo tão íntimo, fez o ar entre eles ficar denso. Eduardo entrelaçou seus dedos aos dela, e por um momento ficaram assim, conectados não apenas pelo toque, mas pela compreensão mútua da perda e da esperança. Alice, ele começou, virando-se para encará-la. Estavam próximos demais agora, o perfume dela misturando-se ao aroma de baunilha que preenchia a cozinha. O som de passos no corredor os fez se separar abruptamente. Helena entrou, carregando mais decorações, e se algo notou na atmosfera carregada da cozinha, escolheu não comentar. A manhã da festa trouxe uma energia especial à mansão Vasconcelos. Alice acordou Arthur com carinho redobrado, consciente do significado daquele dia, seu segundo aniversário, uma data que marcava não apenas sua chegada ao mundo, mas também a saudade dos pais que o deixaram tão cedo. O bebê, alheio às camadas de emoção que o dia carregava, sorriu ao vê-la, seus olhos azuis, tão parecidos com os do pai e do tio, brilhando de alegria. Eduardo encontrou-os na cozinha durante o café da manhã. Alice ajudava Arthur com sua papinha de frutas, seus cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso, algumas mechas escapando para emoldurar seu rosto. A cena doméstica o atingiu com uma força inesperada. A naturalidade com que ela cuidava de seu sobrinho, a forma como Arthur a olhava com adoração, o jeito como ela parecia pertencer perfeitamente àquele espaço, àquela família. Bom dia, sua voz saiu mais rouca que o normal, atraindo o olhar de Alice. Ela corou levemente, lembrando-se do momento íntimo que haviam compartilhado na cozinha no dia anterior. Du! Arthur exclamou alegremente, esticando os bracinhos para o tio. Eduardo pegou no colo, respirando o cheirinho de bebê limpo, sentindo o amor transbordando em seu peito. Alice observava a interação, seu coração acelerando ao ver a ternura com que Eduardo segurava o sobrinho. Havia algo profundamente tocante na forma como aquele homem poderoso, sempre tão controlado em suas reuniões empresariais, derretia-se completamente nas pequenas mãos de Arthur. O dia prometia ser perfeito. O céu de junho em São Paulo apresentava um azul cristalino raro para a época, como se até mesmo o tempo conspirasse para celebrar os 2 anos de Arthur. O jardim da mansão havia se transformado em uma savana encantada, com tendas elegantes criando ambientes acolhedores, lustres delicados pendendo dos galhos das árvores, e pequenos detalhes que contavam a história de amor de Leonardo e Marina através das escolhas da decoração. O céu de São Paulo pintava-se em tons de rosa e dourado quando chegou o momento do parabéns. Arthur, no colo de Eduardo, olhava fascinado para as velhinhas que cintilavam no topo do bolo,
uma obra de arte em 3 andares que reproduzia delicadamente o tema safari, com pequenos animais de açúcar entre folhagens de pasta americana. O silêncio que precedeu a canção estava carregado de emoção. Helena, ao lado do filho, segurava discretamente um lenço de seda. Nas fotos estrategicamente posicionadas próximas à mesa do bolo, os sorrisos eternizados de Leonardo e Marina pareciam abençoar aquele momento. Alice começou a cantar o parabéns, sua voz melodiosa guiando os convidados. Eduardo sentiu seus olhos arderem ao ouvir Arthur balbuciar junto, tentando acompanhar a música. O pequeno estava crescendo, mudando a cada dia, e seus pais não estavam ali para ver. Quando as vozes se calaram, Eduardo inclinou-se com o sobrinho para soprar as velas. Foi neste momento que Arthur, com a inocência própria de seus 2 anos, esticou os bracinhos para Alice, chamando-a mamã. O tempo pareceu congelar. O jardim inteiro prendeu a respiração. Alice sentiu seu coração parar por um instante, lágrimas brotando involuntariamente em seus olhos. Eduardo olhou para ela com uma intensidade que fez seu corpo inteiro tremer. Helena foi a primeira a se mover, quebrando o momento com uma desenvoltura que só as matriarcas possuem. Mas algo fundamental havia mudado naquele instante, uma verdade que não podia mais ser ignorada, um sentimento que transbordava todas as barreiras sociais e convenções. O resto da festa transcorreu como um borrão para Eduardo e Alice. Os convidados começaram a partir enquanto o céu escurecia, levando consigo docinhos em caixas delicadas e comentários sobre como Arthur estava crescido. Mas a palavra, mamã, ecoava nos ouvidos de todos, especialmente de Helena. Quando o último convidado partiu, Eduardo encontrou Alice no jardim. Ela estava parada próxima à fonte, suas mãos tremendo levemente enquanto recolhia uma foto de Marina que fazia parte da decoração. A luz suave dos lustres pendurados nas árvores criava um brilho etéreo em seus cabelos soltos. Alice, Eduardo chamou suavemente, aproximando-se. Sinto muito, ela murmurou, ainda sem olhar para ele. Eu nunca quis. Nunca pretendi substituir. Olhe para mim, ele pediu, sua voz carregada de emoção. Quando ela finalmente ergueu os olhos, havia lágrimas brilhando neles. Você não está substituindo ninguém. Você está criando seu próprio espaço no coração dele. No meu coração. A confissão pairou no ar entre eles, pesada de significado. Alice sentiu seu corpo inteiro tremer quando Eduardo deu mais um passo em sua direção, eliminando a distância que os separava. Estou apaixonado por você, ele continuou, sua voz rouca de emoção. Venho lutando contra isso há meses, tentando manter a distância profissional, tentando respeitar as convenções. Mas hoje, vendo você com Arthur, percebo que estive apenas negando o inevitável. Alice sentiu suas pernas fraquejarem com a intensidade daquelas palavras. Eduardo a segurou pela cintura, impedindo-a de recuar. O calor de suas mãos grandes atravessava o tecido fino do vestido, enviando ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Eduardo, ela sussurrou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele inclinou-se, seus lábios roçando levemente em seu pescoço. O jardim estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas luzes suaves que ainda pendiam das árvores. O perfume das flores misturava-se ao aroma amadeirado de Eduardo, inebriando seus sentidos. As mãos dele deslizaram por suas costas, trazendo-a para mais perto, enquanto seus lábios traçavam um caminho de beijos suaves até sua orelha. Alice não conseguiu conter um gemido baixo quando sentiu os dentes dele roçarem levemente em seu lóbulo. Suas mãos agarraram-se aos ombros largos de Eduardo, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino da camisa.
Você não imagina, ele murmurou contra sua pele, quanto tempo sonhei com isso. Suas bocas se encontraram com urgência, um beijo carregado de desejo contido por meses. As mãos de Eduardo passeavam por suas costas, sua cintura, provocando arrepios por onde tocavam. Alice sentiu-se derreter contra ele, perdida nas sensações que aqueles toques despertavam. Eduardo a pressionou suavemente contra uma das colunas do jardim, seus corpos agora completamente colados. Alice podia sentir o coração dele batendo freneticamente contra o seu, o calor de seu corpo masculino envolvendo-a por completo. Foi quando as mãos dele encontraram a barra de seu vestido que Eduardo parou abruptamente, sua respiração pesada contra o pescoço dela. Não assim, ele murmurou, forçando-se a se afastar alguns centímetros. Você merece mais que um momento de paixão no jardim. Merece ser respeitada, cortejada. Alice tremeu com a perda do contato, mas seu coração se encheu de ainda mais amor pela nobreza daquele gesto. O som de passos na varanda os fez se separarem completamente. Helena apareceu, carregando Arthur adormecido nos braços. Acho que alguém não aguentou até o final da própria festa, ela comentou suavemente, fingindo não notar os rostos corados e as respirações alteradas do casal. Helena observou o filho e Alice se recompondo rapidamente, um sorriso enigmático em seus lábios. Vou colocar Arthur na cama, ela anunciou, virando-se para entrar. Antes de desaparecer completamente, acrescentou, Eduardo, quando terminar sua conversa com Alice, gostaria de falar com você no escritório. O coração de Eduardo acelerou, mas não de desejo desta vez. Conhecia bem aquele tom de sua mãe, o mesmo que ela usará quando descobriu o namoro de Leonardo com Marina. Ela sabe, Alice murmurou, ajeitando nervosamente o vestido. Deixe que eu fale com ela. Eduardo segurou suas mãos trêmulas entre as suas. Não vou permitir que nada nos separe agora. No escritório, o ar estava carregado de expectativa. Helena estava sentada em sua poltrona favorita, aquela que pertencera ao seu falecido marido. A luz do abajur lançava sombras suaves em seu rosto aristocrático. Sente-se, Eduardo, ela começou, sua voz surpreendentemente suave. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre você e Alice. Eduardo endireitou-se na cadeira, preparando-se para defender seus sentimentos. Mas antes que pudesse falar, Helena ergueu a mão, silenciando-o. Quando seu irmão me disse que estava apaixonado por Marina, tive minhas reservas, ela continuou. Ela era professora de balé, vinha de uma família simples. Mas sabe o que aprendi, meu filho? Que o amor verdadeiro não se importa com títulos ou contas bancárias. Eduardo sentiu seu coração parar por um momento, surpreso com o rumo da conversa. Helena se levantou, caminhando até a estante onde dezenas de fotos da família se alinhavam em porta-retratos de prata. Marina trouxe luz para esta casa. Ela continuou, tocando suavemente uma foto do filho mais velho com a nora. Assim como Alice está fazendo agora. Vejo como Arthur a olha, como ela o ama como se fosse seu próprio filho. Vejo como você sorri novamente, Eduardo. Ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Durante meses, observei vocês dois lutando contra o que sentiam. Vi o respeito dela pela memória de Marina. Vi sua preocupação em manter a distância apropriada. E sabe o que mais vi? O mesmo olhar que Leonardo tinha por Marina, aquele brilho que só o amor verdadeiro traz. Eduardo sentiu sua garganta apertar com a emoção. Mãe, não terminei. Ela o interrompeu gentilmente. Hoje, quando Arthur a chamou de mamã, vi o medo nos olhos dela.
O medo de estar desrespeitando a memória de Marina. Mas sabe o que Marina me disse uma vez, quando estava grávida? Que se algo acontecesse com ela, queria que Arthur tivesse uma mãe que o amasse tanto quanto ela. Helena se aproximou do filho, segurando seu rosto entre as mãos como fazia quando ele era pequeno. Alice é essa pessoa, Eduardo. E você merece ser feliz novamente. Onde está Alice? Eduardo perguntou, levantando-se abruptamente. No quarto de Arthur, provavelmente. Ela sempre verifica se ele está bem coberto antes de ir embora. Helena respondeu com um sorriso suave. Eduardo subiu as escadas de 2 em 2 degraus, seu coração batendo descompassado. Encontrou Alice exatamente onde sua mãe previra. Ela estava inclinada sobre o berço de Arthur, ajeitando delicadamente seu cobertor. "Case comigo", ele disse sem preâmbulos, fazendo-a girar surpresa. "O quê?" "Case comigo", ele repetiu, atravessando o quarto em passos largos. "Não quero perder mais tempo fingindo que não te amo, que não sonho com você todas as noites, que não quero você ao meu lado criando Arthur, construindo uma família." Alice tremeu, suas mãos buscando apoio na grade do berço. "Eduardo, sua mãe, acabou de me dar sua bênção", ele completou, parando a centímetros dela. "Ela vê o que eu vejo, que você é perfeita para nós. Para mim." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Alice agora. "Mas a sociedade, as pessoas vão falar." "Que falem." Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Leonardo se casou com Marina por amor, desafiando todos os comentários maldosos. E sabe o que aconteceu? Foram os anos mais felizes da vida dele. Não vou cometer o erro de deixar o amor passar por medo do que vão dizer. Alice soluçou baixinho, um sorriso começando a se formar em seus lábios. "Tem certeza?" Em resposta, Eduardo a beijou. Um beijo diferente dos anteriores, não mais carregado de desejo reprimido ou culpa, mas de promessas, de futuro, de certezas. Arthur escolheu este momento para soltar um suspiro em seu sono, fazendo ambos sorrirem contra os lábios um do outro. "Sim", Alice finalmente respondeu, seus olhos brilhando de amor. "Sim, eu caso com você." O anúncio do noivado foi feito primeiro em um jantar íntimo no Fazano, onde Eduardo reservou o salão privativo com vista para o Parque Ibirapuera. Alice usava um vestido vermelho que realçava suas curvas discretas, os cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela enquanto o sommelier servia o champanhe. "A nossa família", ele brindou, fazendo os olhos dela brilharem com lágrimas contidas. Seus dedos se entrelaçaram sobre a mesa enquanto saboreavam a refeição, conversando sobre o futuro, sobre Arthur, sobre os sonhos que agora podiam compartilhar abertamente. O anel de noivado, uma safira azul cercada por diamantes, cintilava no dedo de Alice sob a luz suave das velas. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à mansão. Eduardo começou a levar Alice e Arthur para passeios nos fins de semana, tardes no Parque do Ibirapuera, almoços no Jardim Europa, visitas ao zoológico que faziam os olhos do pequeno brilharem de alegria. Numa dessas tardes de sábado, enquanto caminhavam pelos jardins do Museu do Ipiranga, Arthur adormeceu no carrinho. Eduardo puxou Alice para um banco sombreado, seus braços envolvendo-a protetoramente. "Às vezes tenho medo de acordar", ela confessou, aninhando-se contra seu peito. "Parece bom demais para ser verdade." "É real", ele murmurou contra seus cabelos. "Tão real quanto meu amor por você." As reações da sociedade paulistana foram diversas. Alguns olhares atravessados, comentários sussurrados em eventos sociais.
Mas Eduardo enfrentava tudo com a mesma determinação que demonstrava nos negócios. Em um almoço no Clube Pinheiros, quando uma senhora da alta sociedade fez um comentário maldoso sobre babás oportunistas, ele ergueu-se em toda sua altura. "Alice é minha noiva", declarou com voz firme. "E será a nova senhora Vasconcelos. Qualquer desrespeito a ela é um desrespeito a mim e à minha família." Helena observava, com satisfação crescente, como Eduardo e Alice se tornavam cada dia mais próximos. Os almoços de domingo na mansão agora eram preenchidos com risadas, com Arthur correndo entre os adultos, chamando mamã, sempre que queria a atenção de Alice. Numa noite particularmente agradável, Eduardo surpreendeu Alice com um jantar à luz de velas na cobertura do Copa. A cidade de São Paulo brilhava aos seus pés, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. Alice, usando um vestido azul noite que dançava com a brisa, parecia hipnotizada pela vista. "É linda", ela sussurrou, apoiada no parapeito. "Não tanto quanto você", Eduardo respondeu, envolvendo-a por trás, seu perfume amadeirado misturando-se ao aroma floral dela. Seus encontros, antes limitados aos confins da mansão, agora aconteciam por toda São Paulo. Caminhadas na Oscar Freire aos sábados, com Arthur apontando animado para as vitrines. Tardes preguiçosas no Parque Burle Marx, onde faziam piqueniques sob as árvores centenárias. Sessões de cinema no Shopping Iguatemi, onde Eduardo não resistia em beijá-la durante as cenas românticas. Uma tarde, enquanto passeavam pela Pinacoteca, Arthur nos braços de Eduardo, um casal de idosos os parou. "Que família linda", a senhora comentou, fazendo Alice corar. "Obrigado", Eduardo respondeu com orgulho, puxando Alice para mais perto. "São meus tesouros." Em casa, a intimidade crescia em pequenos gestos. Alice agora jantava todas as noites na mansão, participando ativamente da rotina familiar. Eduardo a encontrava frequentemente na biblioteca após Arthur dormir, ambos compartilhando um copo de vinho e conversas que se estendiam noite adentro. Numa dessas noites, o desejo quase os venceu. Alice estava descalça no tapete persa, um livro de histórias infantis esquecido em seu colo, quando Eduardo se inclinou para beijá-la. O beijo, inicialmente suave, foi se aprofundando até que ela se viu deitada sobre o tapete, o corpo forte dele pressionando o seu. "Eduardo", ela gemeu quando os lábios dele encontraram seu pescoço. "Desculpe", ele murmurou, forçando-se a se afastar. "Prometi respeitar você até o casamento." Alice sorriu, tocando seu rosto com carinho. Mais algumas semanas, ela prometeu. A mansão Vasconcelos transformou-se num redemoinho de atividades com os preparativos do casamento. Alice, com a ajuda de Helena, escolheu o Unique Palace para cerimônia e recepção, o mesmo lugar onde Leonardo e Marina haviam se casado. O vestido de noiva foi selecionado na Emanuele Junqueira, na Oscar Freire. Alice experimentava o terceiro modelo quando Helena levou as mãos aos lábios, emocionada. O vestido de renda francesa, com detalhes de cristais e uma cauda delicada, parecia ter sido feito sob medida para ela. "Marina teria adorado ver você assim", Helena comentou, ajeitando o véu. Ela sempre dizia que queria ver Eduardo feliz de novo. Os dias passavam num frenesi de provas de doces, escolha de flores, seleção de músicas. Eduardo insistiu em participar de cada detalhe, mesmo quando Alice protestava que daria azar. "O único azar seria te perder", ele murmurava contra seus lábios, roubando beijos entre uma decisão e outra. Uma tarde, enquanto discutiam a lista de convidados no escritório, Arthur entrou cambaleando, um desenho colorido nas mãos pequenas. "Mamã, papai",
Ele exclamou orgulhoso, mostrando 3 figuras de palitinho, ele no meio, de mãos dadas com Eduardo e Alice. O momento capturou perfeitamente o que aquele casamento significava. Não apenas a união de 2 pessoas, mas o renascimento de uma família. Na semana que antecedia o casamento, a ansiedade era palpável na mansão. Os últimos detalhes eram acertados com precisão milimétrica. Alice havia se mudado temporariamente para um apartamento próximo, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. As noites pareciam intermináveis para Eduardo. Deitado em sua cama king size, sentia a falta do som dos passos dela pelo corredor, das risadas compartilhadas durante o jantar, do perfume de jasmim que ela deixava no ar. "Falta mamã?" Arthur perguntou uma noite, enquanto Eduardo colocava para dormir. "Sim, campeão", ele respondeu, sentindo o coração apertar. "Mas amanhã ela volta para sempre." Na véspera do casamento, o Unique Palace fervilhava com os últimos preparativos. O jardim de inverno estava sendo transformado em um cenário de conto de fadas. Milhares de orquídeas brancas e azuis, as favoritas de Marina, decoravam o ambiente. Um altar de cristal havia sido posicionado estrategicamente, de forma que o pôr do sol serviria como pano de fundo natural para a cerimônia. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe, garantindo que tudo estivesse perfeito. Em um canto discreto do altar, 2 fotos emolduradas em prata, Leonardo e Marina sorrindo, seriam posicionadas. Era a forma que encontraram de tê-los presentes neste momento tão especial. Eduardo passou a última noite de solteiro revisando seus votos, as palavras fluindo diretamente de seu coração para o papel. Ao seu lado, a foto do irmão parecia sorrir em aprovação. O sol nasceu em São Paulo pintando o céu em tons de rosa e dourado, como uma bênção para aquele dia especial. Alice acordou com o coração acelerado em seu apartamento temporário. Na mansão Vasconcelos, Eduardo mal conseguirá dormir, ansioso para o momento em que veria sua noiva caminhando até o altar. O quarto de Alice transformou-se num turbilhão de atividade desde cedo. Cabeleireiro, maquiador, manicure. Suas mãos tremiam levemente enquanto a maquiadora aplicava os últimos toques. O vestido, pendurado próximo à janela, parecia brilhar com a luz natural que entrava no ambiente. Na mansão, Eduardo ajudava Arthur a se vestir em seu pequeno smoking. O menino estava especialmente agitado, entendendo à sua maneira a importância do dia. "Vamos buscar a mamã?" ele perguntava repetidamente, fazendo o coração de Eduardo se derreter. O Unique Palace estava deslumbrante. As orquídeas brancas e azuis criavam um caminho etéreo até o altar de cristal, onde as fotos de Leonardo e Marina haviam sido posicionadas discretamente. Os convidados começavam a chegar, enchendo o ambiente com uma expectativa alegre. Eduardo aguardava no altar, imponente em seu smoking italiano feito sob medida. Helena, elegante num vestido azul marinho, segurava Arthur no colo, ambos na primeira fileira. Quando as primeiras notas da marcha nupcial preencheram o ambiente, todos os olhares se voltaram para a entrada. Alice surgiu, radiante, ao som dos suspiros emocionados dos convidados. Seu vestido de renda francesa flutuava ao seu redor como uma nuvem, os cristais cintilando sob a luz do entardecer que entrava pelos vitrais. Eduardo sentiu sua respiração falhar. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto observava sua noiva se aproximar. Alice caminhava sozinha até o altar, uma escolha simbólica que representava sua jornada independente até ali. No momento em que Alice alcançou o altar, Eduardo pegou suas mãos entre as suas. Através do véu delicado, podia ver lágrimas brilhando nos olhos castanhos que tanto amava. "Mamã linda",
A voz de Arthur quebrou o silêncio solene, arrancando sorrisos emocionados dos presentes. O celebrante começou a cerimônia com palavras sobre amor e recomeço. Falou sobre como alguns amores nascem das circunstâncias mais inesperadas, e como o destino às vezes usa caminhos tortuosos para unir duas almas. Chegou o momento dos votos. Eduardo foi o primeiro, sua voz rouca de emoção. Alice, você entrou em nossa vida quando estávamos perdidos na escuridão. Trouxe luz não apenas para Arthur, mas para mim. Hoje, diante de todos, prometo te amar e honrar por todos os dias da minha vida. Prometo ser não apenas seu marido, mas seu parceiro, seu melhor amigo, seu porto seguro. Leonardo me ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, e com você, entendi completamente o que ele queria dizer. Alice respirou fundo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eduardo, você me deu muito mais que um amor, me deu uma família. Prometo dedicar cada dia da minha vida a fazer você e Arthur felizes. Prometo ser sua companheira em todos os momentos, sua força quando precisar, seu conforto nas horas difíceis. Prometo honrar a memória de Leonardo e Marina sendo a melhor mãe possível para Arthur, e a melhor esposa para você. Quando as alianças foram trocadas, o sol poente atravessava os vitrais, banhando o casal em uma luz dourada quase mágica. Helena segurava Arthur, que batia palminhas animadamente, enquanto as fotos de Leonardo e Marina pareciam sorrir em aprovação. Pode beijar a noiva, anunciou o celebrante. Eduardo levantou o véu delicadamente, revelando o rosto radiante de sua agora esposa. O beijo que seguiu foi suave e profundo, selando não apenas sua união, mas o início de um novo capítulo na história dos Vasconcelos. O salão do Unique Palace resplandecia sob milhares de luzes delicadas. As mesas, decoradas com arranjos de orquídeas e cristais, criavam um ambiente de elegância atemporal. A pista de dança, sob um céu de estrelas artificiais, aguardava o momento da primeira valsa dos noivos. Alice havia trocado seu vestido de noiva por um modelo mais leve, em seda champanhe, que permitia movimentos mais livres. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela enquanto conduzia-a para o centro da pista. Os primeiros acordes de Et Leste preencheram o ambiente. Finalmente minha, ele sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam. Arthur insistiu em participar da dança, e Eduardo pegou no colo, os três girando juntos sob os olhares emocionados dos convidados. Era a imagem perfeita de uma família renascendo das cinzas da tragédia. Durante o jantar, Helena ergueu-se para um brinde especial. Hoje celebramos não apenas um casamento, mas um milagre do amor. Leonardo e Marina nos deixaram cedo demais, mas tenho certeza que estão sorrindo ao ver como o destino trabalhou para reconstruir nossa família. Alice, você não substituiu ninguém, criou seu próprio espaço em nossos corações. Eduardo, meu filho, vê-lo feliz novamente é o maior presente que uma mãe poderia receber. A festa seguiu noite adentro. Arthur adormeceu nos braços da avó depois de dançar alegremente com Alice, seus pequenos dedos ainda agarrados ao colar de pérolas que ela usava. Os convidados foram partindo aos poucos, levando consigo a certeza de que haviam testemunhado algo especial. Quando o último convidado se despediu, Eduardo encontrou Alice na varanda do Unique, observando as luzes de São Paulo. Abraçou-a por trás, inspirando o perfume suave de seus cabelos. Pronta para irmos, senhora Vasconcelos, sussurrou em seu ouvido. Alice estremeceu ao som de seu novo nome. Virando-se nos braços dele, encontrou aqueles olhos azuis que tanto amava brilhando com uma intensidade que fez seu coração disparar. Para onde você quiser, respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo.
O carro os aguardava para levá-los ao Palácio Tangará, onde passariam sua primeira noite. Helena insistira em ficar com Arthur para que pudessem ter esse momento só deles. A suíte presidencial do Palácio Tangará era um sonho em tons de marfim e dourado. Centenas de velas perfumadas criavam uma dança de sombras nas paredes, enquanto pétalas de rosas vermelhas traçavam um caminho até a imponente cama king size. O aroma de jasmim e baunilha preenchia o ambiente, misturando-se à fragrância das flores. Eduardo carregou Alice através da soleira com a solenidade de quem carrega um tesouro precioso. O Palácio Tangará os recebeu em seu esplendor noturno. A suíte presidencial era um estudo em contrastes. A modernidade luxuosa do hotel mesclava-se a elementos que lembravam os palácios antigos, criando uma atmosfera única para sua primeira noite. A luz das centenas de velas transformava o ambiente em algo quase onírico. Alice observou maravilhada como as sombras dançavam nas paredes, enquanto o perfume das rosas se misturava ao aroma de sândalo que sempre associaria a Eduardo. Seus olhos se encontraram através do espelho veneziano. O reflexo capturou o momento exato em que as mãos dele encontraram o zíper de seu vestido, um gesto simples que carregava o peso de todos os momentos que os trouxeram até ali. A seda champanhe deslizou por seu corpo como uma carícia, revelando a renda francesa que ela escolhera especialmente para esta noite. O suspiro que Eduardo deixou escapar não era apenas de desejo, era de reconhecimento. Como se cada curva do corpo de Alice fosse um verso de um poema que ele passou a vida inteira esperando para ler. A renda e a pele acetinada brincavam com a luz das velas, criando um espetáculo de luz e sombra que o deixou momentaneamente sem palavras. "Você é perfeita", ele sussurrou, seus olhos percorrendo cada curva com adoração. As mãos pequenas de Alice tremiam levemente enquanto desabotoava a camisa dele, revelando o torso definido que tantas vezes admirara secretamente. Seus dedos traçaram um caminho hesitante pelos músculos do abdômen, sentindo-os contrair sob seu toque. Eduardo capturou seus lábios num beijo profundo, suas mãos deslizando pelas costas dela, decorando cada curva, cada textura. O perfume dela o inebriava, uma mistura de jasmim com algo unicamente Alice que o enlouquecia. A conduziu até a cama com reverência, deitando-a sobre os lençóis de seda egípcia como se fosse a mais preciosa das joias. Seus lábios traçaram um caminho de beijos pelo pescoço delicado, descendo até o vale entre os seios ainda cobertos pela renda. "Eduardo", ela suspirou seu nome como uma prece quando ele encontrou um ponto particularmente sensível. Seus corpos dançavam numa coreografia perfeita de descobertas. As mãos de Eduardo deslizaram pelas laterais do corpo de Alice, dedos brincando com a borda da renda francesa, enquanto seus lábios traçavam um caminho de beijos que a faziam arquear as costas em resposta. "Posso", ele murmurou contra sua pele, dedos brincando com o fecho do sutiã. O sim dela saiu como um suspiro entrecortado. A renda delicada deslizou por seus braços, revelando mais de sua pele acetinada ao luar que entrava pelas janelas francesas. Eduardo a admirou por um momento, seu olhar uma mistura de desejo e devoção. Alice corou sob a intensidade daquele olhar, mas não se escondeu. Estava entregue, corpo, coração e alma. As mãos dele eram ao mesmo tempo fortes e gentis, descobrindo cada ponto sensível, cada lugar que a fazia suspirar. Seus lábios seguiam o mesmo caminho, provocando sensações que ela jamais imaginara possíveis. "Você é meu milagre", ele sussurrou contra sua pele, entre beijos que a faziam tremer. Alice correspondia a cada toque, suas mãos pequenas explorando o corpo másculo do marido com curiosidade e desejo. Seus dedos traçavam os músculos das costas dele, sentindo-os flexionar sob seu toque.
A última barreira entre eles caiu com a mesma reverência com que trocaram alianças horas antes. A luz das velas dançava sobre suas peles nuas, criando sombras douradas que tornavam o momento ainda mais mágico. "Te amo", ela sussurrou quando finalmente se tornaram um. O mundo exterior deixou de existir. Havia apenas eles, seus corpos unidos, seus corações batendo no mesmo ritmo, suas almas finalmente completas. Cada toque, cada beijo, cada movimento era uma declaração de amor, uma promessa de eternidade. A noite paulistana testemunhou sua entrega total, enquanto a lua derramava sua luz prateada sobre os amantes. O prazer os envolveu em ondas crescentes até explodir em êxtase, seus nomes sussurrados entre suspiros apaixonados. O sol da manhã paulistana derramava-se preguiçosamente através das cortinas de seda da suíte presidencial. Alice despertou envolta nos braços fortes de Eduardo, sua pele nua aquecida pelo contato com o corpo dele. O lençol de algodão egípcio mal cobria suas formas, e ela sentiu um arrepio quando os dedos dele começaram a traçar desenhos invisíveis em suas costas. "Bom dia, senhora Vasconcelos", ele murmurou contra seus cabelos, sua voz ainda rouca de sono. Ela ergueu o rosto para encontrar aqueles olhos azuis que tanto amava. Eduardo estava ainda mais bonito pela manhã, com os cabelos desalinhados e um sorriso preguiçoso nos lábios. Alice não resistiu em traçar com os dedos o contorno de sua mandíbula, sentindo a barba por fazer sob seu toque. "Dormiu bem?", ele perguntou, puxando-a mais para perto. Em resposta, ela o beijou. Um beijo lento, profundo, que tinha gosto de promessas cumpridas e novas descobertas. As mãos dele deslizaram por suas costas, provocando arrepios por onde tocavam, enquanto suas pernas se entrelaçavam sob os lençóis. O café da manhã chegou discretamente, deixado na antessala da suíte. Mas eles estavam ocupados demais redescobrindo um ao outro na luz da manhã para se importar com croissants e café fresco. Mais tarde, sentados na varanda privativa, compartilharam morangos e champanhe. Alice vestia apenas a camisa social de Eduardo, que mal cobria suas coxas. Ele a observava com adoração enquanto ela mordia um morango, uma gota do suco escarlate escapando pelo canto de seus lábios. "Você é linda", ele murmurou, inclinando-se para capturar aquela gota fugitiva com um beijo. O café da manhã foi esquecido novamente quando ele a carregou de volta para a cama, desta vez com a urgência de quem descobriu um vício do qual não quer, nem pode, se libertar. Na tarde de partida, o jatinho particular dos Vasconcelos aguardava na pista privativa do aeroporto de Guarulhos, sua silhueta elegante reluzindo sob o sol. Alice sentiu seu coração acelerar ao subir os degraus da escada, a mão de Eduardo firme em sua cintura. O interior da aeronave era um estudo em luxo discreto, couro italiano cor creme, madeira nobre e detalhes em metal escovado. "Bem-vinda à sua primeira viagem como senhora Vasconcelos", Eduardo murmurou em seu ouvido, guiando-a até as poltronas que se transformavam em uma cama confortável. O corpo de Alice ainda vibrava com as memórias da noite anterior, sua pele hipersensível sob o vestido de seda azul marinho que escolhera para a viagem. Enquanto a aeronave ganhava altitude, deixando São Paulo para trás, Alice observava o perfil do marido. Eduardo havia afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa, um gesto casual que sempre a fascinava. Seus olhos azuis refletiam o céu que agora era deles, e suas mãos brincavam distraidamente com a aliança dourada, um hábito novo que a fazia sorrir. "No que está pensando?", ele perguntou, capturando seu olhar. "Em como a vida pode mudar em alguns meses", ela respondeu, sua voz suave. "De babá a senhora do jatinho particular." Eduardo inclinou-se,
seus dedos traçando o contorno do rosto dela. De mulher que roubou meu coração, a dona da minha vida, corrigiu, antes de tomar seus lábios num beijo que fez a aeromoça discretamente se retirar para a cabine dianteira. As horas de voo se transformaram em um jogo delicado de sedução. Protegidos pela privacidade da cabine e embalados pelo champanhe francês, eles descobriam uma nova dimensão de intimidade. Era a arte de desejar sem poder tocar completamente, de sugerir sem revelar totalmente. Eduardo observava fascinado como Alice saboreava delicadamente as uvas que a aeromoça servirá, seus lábios tocando a fruta com uma inocência que o torturava. Quando ela se inclinou para pegar sua taça, o perfume dela, aquela mistura única de jasmim com algo que era puramente Alice, invadiu seus sentidos, fazendo seu coração acelerar. A noite sobre o Atlântico trouxe uma penumbra cúmplice. As luzes da cabine foram diminuídas, criando um ambiente íntimo onde apenas o brilho das estrelas através das janelas os iluminava. Alice se aconchegou nos braços dele, sua cabeça repousando perfeitamente no espaço entre seu ombro e pescoço, como se tivesse sido feita para estar ali. Paris está nos esperando, Eduardo murmurou contra seus cabelos, provocando um sorriso sonolento em Alice enquanto ela se aninhava mais profundamente em seus braços para as últimas horas de voo. Paris os recebeu com uma chuva fina e romântica, típica da primavera na Cidade Luz. O Plaza Athénée, imponente em sua arquitetura Belle Époque, erguia-se majestoso na Avenue Montaigne. A suíte imperial, com sua vista privilegiada da Torre Eiffel, seria seu ninho de amor pelos próximos dias. Eduardo carregou Alice nos braços através da porta dourada da suíte imperial, fazendo-a soltar uma risada cristalina quando tropeçou levemente no tapete Aubusson. O quarto era um sonho em tons de creme e dourado, com detalhes em vermelho bordô que remetiam ao romantismo parisiense clássico. A vista da sacada privativa tirou o fôlego de Alice. A Torre Eiffel parecia próxima o suficiente para ser tocada, sua estrutura de ferro rendilhada recortando-se contra o céu cinzento de primavera. O perfume de flores frescas misturava-se ao aroma de croissants recém-assados que os aguardavam numa mesa de café da manhã primorosamente arrumada. Mon amour, Eduardo sussurrou em seu ouvido, seus braços envolvendo-a por trás enquanto admiravam a vista. Seu francês tinha um sotaque charmoso que fez Alice sorrir. Nossa primeira manhã em Paris. A chuva fina criava uma cortina prateada sobre a cidade, tornando tudo mais íntimo, mais mágico. Alice sentiu os lábios de Eduardo em seu pescoço, suas mãos deslizando pela seda de seu vestido com uma familiaridade que ainda fazia estremecer. O café vai esfriar, ela protestou sem convicção quando ele começou a abrir o zíper de seu vestido. Podemos pedir outro. Ele murmurou contra sua pele. Temos todo o tempo do mundo. O vestido deslizou como água por seu corpo, numa dança delicada com a luz dourada que entrava pelas janelas francesas. Eduardo ficou imóvel por um momento, admirando a silhueta de Alice contra o céu parisiense. A renda cor de pérola de sua lingerie francesa parecia ter sido tecida por fadas, fazendo sua pele brilhar como alabastro polido. Você é a própria Paris encarnada, ele murmurou, sua voz mais rouca que o habitual. Elegante, misteriosa, irresistível. Os olhos de Alice encontraram os dele através do reflexo na janela, um sorriso brincando em seus lábios enquanto observava o marido lutar para manter o controle. O café esfriava esquecido, o aroma de croissants recém-assados misturando-se ao perfume dela numa fragrância única que Eduardo sabia que perseguiria seus sonhos para sempre. O café. Ela começou, mas a palavra morreu em seus lábios quando sentiu os dedos dele traçarem um caminho lento por sua coluna. Paris tem milhares de cafés, Eduardo sussurrou contra sua nuca, seus lábios roçando a pele sensível.
Mas só existe uma você. Entre beijos com gosto de vinho tinto e carícias que pareciam não ter fim, construíam suas próprias memórias na cidade luz. Je t'aime, ela sussurrava em seu ouvido nas madrugadas, seu francês improvisado fazendo sorrir antes de beijá-la novamente. Uma semana se passou como um sonho febril de amor e descobertas. Na última noite em Paris, Eduardo preparou uma surpresa. A suíte estava transformada. Pétalas de rosas vermelhas por todo lado, velas perfumadas, uma mesa posta para dois na sacada. Alice usava o vestido vermelho que ele comprará na Avenue Montaigne, um Valentino que delineava suas curvas com perfeição, a seda fluida movendo-se como água com cada passo seu. Seus cabelos escuros cascateavam soltos pelas costas, do jeito que Eduardo mais gostava. Você está deslumbrante, ele murmurou, seus olhos percorrendo cada detalhe dela com adoração. O chefe privativo servia pratos refinados da culinária francesa, enquanto a Torre Eiffel cintilava ao fundo, como se participasse daquela celebração particular de amor. A taça de Chantal Margaux girava delicadamente entre os dedos de Alice, o vinho tinto deixando seus lábios ainda mais vermelhos. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. A forma como a luz das velas dançava em sua pele, como seus olhos brilhavam quando sorria, como seu pescoço se curvava graciosamente quando ela jogava os cabelos para trás. Paris será sempre nossa, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Os primeiros acordes de La Vie en Rose preencheram o ambiente enquanto ele a puxava para dançar. Alice se deixou levar pelo ritmo suave, seu corpo moldando-se perfeitamente ao de Eduardo. O perfume dele, uma mistura de sândalo e bergamota, a inebriava, fazendo sua cabeça girar mais que o vinho. Às vezes tenho medo de acordar, ela confessou, seus dedos brincando com a lapela do paletó dele. Parece bom demais para ser verdade. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos azuis fixos nos dela. É mais real que qualquer coisa que já vivi, murmurou antes de beijá-la. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente. As mãos de Eduardo deslizaram pelas costas de Alice, sentindo o calor de sua pele através da seda do vestido. A música continuava tocando, mas eles já não dançavam, apenas se moviam num ritmo próprio, guiados pelo desejo. Vem cá, ele sussurrou, conduzindo-a para dentro da suíte. As velas criavam um caminho de luz dourada até o quarto, onde pétalas de rosas vermelhas cobriam a cama. Alice sentiu seu coração acelerar quando Eduardo parou atrás dela, seus lábios encontrando aquele ponto sensível em seu pescoço que sempre a fazia estremecer. Com uma delicadeza reverente, ele abriu o zíper do vestido, seus dedos traçando cada centímetro de pele exposta. O vestido vermelho deslizou até o chão num movimento fluido, revelando um conjunto de lingerie de renda preta que arrancou um gemido baixo de Eduardo. Você me mata, sabia? Ele murmurou contra sua pele, suas mãos explorando as curvas que a renda mal cobria. Alice se virou em seus braços, seus dedos ágeis começando a desabotoar a camisa dele. E você me faz reviver a cada toque, respondeu, sua voz rouca de desejo. A noite parisiense testemunhou sua paixão através das janelas francesas. Cada beijo era uma declaração de amor, cada carícia uma promessa de eternidade. Eduardo amava com uma intensidade que beirava a devoção, memorizando cada suspiro, cada tremor, cada forma como ela dizia seu nome. Muito depois, quando a lua já ia alta no céu de Paris, eles permaneciam entrelaçados nos lençóis desarrumados. O perfume das rosas misturava-se ao aroma de seus corpos, criando uma fragrância única que sempre os faria lembrar daquela noite. Londres nos espera amanhã, Eduardo comentou, seus dedos traçando desenhos preguiçosos nas costas nuas de Alice.
Ela murmurou sonolenta contra seu peito. Mas Paris ficará para sempre em nossas memórias. Amanhã trouxe consigo a promessa de uma nova aventura. Da sacada do Plaza Athénée, Alice observava Paris pela última vez, envolta no roupão de seda do hotel. A cidade que testemunhara o início de sua vida de casada parecia diferente agora. Não mais a capital romântica dos cartões postais, mas o cenário de suas próprias memórias de amor. Enquanto Eduardo providenciava o check-out, ela guardava na memória cada detalhe. O aroma dos croissants frescos todas as manhãs, o brilho da Torre Eiffel contra o céu noturno, o som dos violinos nas ruas, o gosto do vinho tinto compartilhado em varandas secretas. Paris havia se tornado parte deles, uma página dourada no início de sua história. O Eurostar os aguardava na Gare do Nord, sua silhueta elegante prometendo levá-los a novos horizontes. Na primeira classe, Alice acomodou-se ao lado de Eduardo, suas mãos naturalmente se encontrando enquanto a paisagem francesa começava a deslizar pela janela. Os campos verdejantes da França davam lugar gradualmente às planícies inglesas, como se a própria natureza preparasse uma transição suave entre os dois mundos. "Sabe o que mais amo em você?" Eduardo murmurou em seu ouvido, fazendo-a erguer os olhos do livro que fingia ler. Como seus olhos brilham a cada nova descoberta. O túnel sob o Canal da Mancha engoliu o trem na escuridão. Durante aqueles minutos de penumbra, isolados do mundo exterior, seus lábios se encontraram em um beijo que carregava memórias de Paris e promessas de Londres. O gosto de champanhe francês ainda persistia, mesclando-se agora à expectativa do chá inglês que os aguardava. Londres os aguardava sob um céu tipicamente britânico. O Ritz erguia-se imponente em Piccadilly, suas janelas altas refletindo a luz prateada do entardecer. A suíte real, com sua vista privilegiada para o Green Park, era um estudo em luxo britânico. Tons de verde esmeralda mesclavam-se ao dourado e creme nas tapeçarias elaboradas, enquanto a mobília antiga de mogno polido contava histórias silenciosas de séculos passados. A cidade revelou-se o cenário perfeito para este novo capítulo de sua história de amor. Se Paris havia despertado neles uma paixão explosiva e ardente, Londres os envolvia em uma sensualidade mais contida, mais misteriosa, como a própria neblina que abraçava os prédios históricos. Era como se a cidade os convidasse a descobrir um ao outro mais lentamente, mais profundamente, entre xícaras de chá perfumado e o calor acolhedor das lareiras sempre acesas. Eduardo a puxou para seus braços assim que ficaram sozinhos, seus lábios encontrando aquele ponto sensível logo abaixo da orelha dela. O quarto estava aquecido, criando um contraste delicioso com o frio londrino que deixaram do lado de fora. "Nossa história continua", ele murmurou contra sua pele, suas mãos deslizando pela cintura dela, agora em terras inglesas. Alice fechou os olhos, deixando-se perder nas sensações que Eduardo despertava. O perfume amadeirado dele misturava-se ao aroma de chá e flores frescas que preenchia a suíte. Através das janelas altas, o céu londrino começava a escurecer, prometendo mais uma noite de chuva. "Podíamos pedir o jantar no quarto", ela sugeriu, suas mãos já trabalhando para afrouxar a gravata dele. "Está frio demais para sair." Eduardo sorriu contra seus lábios, aquele sorriso que sempre fazia seu coração falhar uma batida. "Senhora Vasconcelos", ele provocou, seus dedos brincando com os delicados botões de pérola que fechavam as costas do vestido dela, "está sugerindo que passemos nossa primeira noite em Londres trancados no quarto?" "Alguma objeção?" Ela respondeu com um sorriso malicioso, permitindo que o vestido deslizasse por seu corpo até o tapete persa. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões ao vê-la sob a luz bruxuleante da lareira. Havia algo diferente em Alice agora, uma confiança nova que a fazia ainda mais tentadora.
A renda bordô de sua lingerie parecia absorver o brilho do fogo, transformando sua pele em ouro líquido. Com a elegância felina que Alice sempre admirava, Eduardo moveu-se pelo quarto, seus olhos nunca deixando-os dela. O contraste entre o calor da lareira e o frio que batia nas janelas criava uma atmosfera quase mágica, como se estivessem em um mundo só deles. "Sabe o que mais amo em você?", ele murmurou, seus dedos traçando o contorno do rosto dela com reverência. "Como consegue transformar cada momento em algo extraordinário?" Alice estremeceu sob seu toque, não de frio, mas de antecipação. A chuva londrina tamborilava nas janelas, criando uma melodia própria para aquela dança antiga que seus corpos ensaiavam. Sob as mãos de Eduardo, sua pele ganhava vida própria, respondendo a cada carícia como se tivesse memória. O fogo da lareira crepitava suavemente, único som além de suas respirações cada vez mais pesadas. Eduardo a conduziu lentamente até a cama king size, seus lábios nunca deixando a pele dela por muito tempo. A chuva começou a cair lá fora, criando uma cortina de privacidade natural em sua janela. "Londres já é minha cidade favorita", Alice sussurrou quando sentiu o corpo de Eduardo pressionar o seu contra os lençóis de algodão egípcio. O calor da lareira criava sombras dançantes em suas peles, enquanto a chuva londrina tamborilava suavemente contra as janelas. As mãos de Eduardo traçavam caminhos de fogo por seu corpo, descobrindo pontos sensíveis que nem ela mesma sabia que existiam. Cada toque dele arrancava suspiros cada vez mais profundos, cada beijo uma promessa silenciosa de amor eterno. A noite se dissolveu em uma sinfonia de paixão, seus corpos dançando aquela dança antiga como o próprio tempo. O prazer os envolveu em ondas crescentes até que, exaustos e satisfeitos, adormeceram ao som da chuva. Os dias em Londres tinham um sabor diferente dos de Paris. Se na Cidade Luz tudo era romance explícito, na capital inglesa havia uma sensualidade contida, um desejo que precisava ser descoberto nas entrelinhas. Eduardo e Alice exploravam a cidade como descobriam um ao outro, com curiosidade infinita e surpresas constantes. Em Covent Garden, entre lojas de antiguidades e cafés aconchegantes, encontraram um pequeno antiquário onde Eduardo comprou para Alice um broche vitoriano de safiras. "Para combinar com a nobreza natural que você tem", ele explicou, fazendo-a corar. As tardes de chá no Ritz eram um ritual que Alice adorava. Sentada elegantemente em sua poltrona de veludo verde, saboreando scones com clotted cream enquanto a chuva caía lá fora, ela se sentia como uma verdadeira lady inglesa. Eduardo a observava com adoração, memorizando cada expressão de deleite em seu rosto. As noites eram uma mistura de descobertas culturais e momentos íntimos. No Royal Opera House, durante uma apresentação de Romeu e Julieta, Eduardo não resistiu em beijar o pescoço de Alice no escuro do camarote privativo, fazendo-a prender a respiração para não fazer barulho. Numa tarde particularmente fria, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Hampstead Heath, a neve começou a cair suavemente, um fenômeno raro para aquela época do ano. Alice ergueu o rosto para o céu, seus olhos brilhando de encantamento enquanto os flocos brancos dançavam ao seu redor. "Parece mágica", ela sussurrou, e Eduardo a puxou para um beijo que aqueceu seus corpos apesar do frio. Em Londres, sua intimidade ganhou novos contornos. O fogo da lareira, o som da chuva contra as janelas e o conforto aristocrático do Ritz criavam um ambiente próprio para explorarem um amor que agora era mais maduro, mais conhecedor. Cada noite trazia uma nova forma de se descobrirem, mais profunda que a anterior. O voo de volta carregava uma doce melancolia. No jatinho, Alice se aconchegou nos braços de Eduardo, suas mãos brincando com a aliança dele, um gesto que já se tornará um hábito reconfortante.
Através da janela, o céu europeu lentamente dava lugar ao Atlântico, cada quilômetro trazendo-os mais perto de casa, de Arthur, de sua nova vida. No que está pensando? Eduardo perguntou, seus dedos traçando círculos preguiçosos no braço dela. Em como tudo mudou em tão pouco tempo, ela respondeu, sua voz suave mesclando-se ao ruído dos motores. Paris e Londres já parecem um sonho distante. Um sonho maravilhoso, mas Arthur nos espera, Eduardo completou, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Nossa verdadeira aventura está apenas começando. Quando o piloto anunciou a aproximação de São Paulo, o coração de Alice acelerou de antecipação. A cidade se revelou sob eles, banhada pelo característico tom dourado do entardecer paulistano, uma visão que agora significava muito mais que apenas um retorno. Era um recomeço. A mansão Vasconcelos surgiu imponente quando o carro cruzou os portões de ferro. As luzes já estavam acesas, como um farol que os guiava não apenas de volta ao lar, mas para o início de sua verdadeira história. O grito alegre que tanto ansiavam ouvir ecoou pelo jardim. Mamã! Papai! E lá estava Arthur, seus bracinhos estendidos enquanto Helena o segurava, seu rostinho iluminado com aquele sorriso que era a mistura perfeita de Leonardo e Marina. Alice sentiu lágrimas nos olhos ao pegar Arthur no colo. O perfume de bebê limpo, o calor de seu corpinho, a forma como ele se agarrou a seu pescoço, era como se cada pedacinho de seu coração voltasse ao lugar. Eduardo os envolveu em seus braços, respirando o aroma de sua família. Helena observava a cena com olhos marejados, vendo finalmente seu filho completo, e Alice encaixando-se perfeitamente naquela história que começara com tanta dor. Bem-vindos de volta, Helena disse suavemente, abraçando os três. Depois de um jantar leve na cozinha, Arthur insistindo em sentar no colo de Alice enquanto ela tentava comer, era hora de colocar o pequeno para dormir. Foi uma cerimônia tocante. Os três juntos no quarto dele, Eduardo lendo uma história enquanto Alice ninava o filho, que lutava contra o sono para não perder um segundo com seus pais. Quando finalmente Arthur adormeceu, Eduardo conduziu Alice até a suíte principal, agora transformada para recebê-los. A porta se abriu revelando um ambiente completamente renovado, as paredes num tom suave de azul acinzentado, cortinas de seda francesa em tom champanhe dançando com a brisa que entrava pela sacada, uma nova cama king size que prometia noites de amor. No canto, uma poltrona de leitura que Alice havia admirado meses antes numa loja de decoração. Sobre ela, um álbum de fotos da lua de mel, já montado por Helena. Bem-vinda à sua nova vida, meu amor, Eduardo sussurrou em seu ouvido, seus braços envolvendo-a por trás. Alice girou em seus braços, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. É perfeito, murmurou antes de beijá-lo. Tudo é perfeito. E ali, naquele quarto que testemunharia tantos momentos de amor nos anos seguintes, Eduardo e Alice selaram não apenas seu retorno, mas o início de sua vida verdadeiramente juntos, não mais patrão e babá, não mais noivos apaixonados, mas marido e mulher, pais de Arthur, uma família completa enfim. Helena, observando a felicidade do filho e da nora nos dias que se seguiram, sentiu seu coração tranquilo. Alice trouxera de volta à mansão Vasconcelos não apenas o amor, mas aquela alegria que Marina e Leonardo tanto prezavam. A matriarca sorria ao ver como a jovem conduzia a casa com graça natural, como cuidava de Arthur com devoção verdadeira, e principalmente, como fazia os olhos de Eduardo brilharem novamente. Sua família estava completa mais uma vez. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.